O tema que Deus colocou no nosso coração: salvos pela graça, mas não foi de graça. Salvos pela graça, mas não foi de graça. Bem interessante esse tema. Eu vi uma matéria, na verdade, e o Senhor falou ao nosso coração. Um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, alguma coisa assim, eu não sei falar alemão, tá, gente? Mas alguma coisa assim. Ele levantou a sua voz contra a postura da igreja na Alemanha quando essa estava passiva, calada ante a atrocidade que era cometidas por Adolf Hitler. Não precisava, eu já peguei. Então esse teólogo alemão, ele se levantou diante da quietude, da apostasia, podemos até dizer assim, da igreja diante daquilo que Hitler estava fazendo com os judeus e todos os demais povos que foram atacados por ele. Ele falou sobre a diluição da graça. Afirmou que a igreja da sua época, em vez de apresentar ao mundo a preciosa graça de Jesus, havia aderido a uma graça barata. No seu livro intitulado Discipulado, ele falou sobre como a salvação pela graça não pode ser desvinculada do discipulado cristão sob pena de produzir um evangelho enfraquecido. E é interessante que nós vivemos um período onde o homem tem enfraquecido a graça, tem tirado o mérito da graça na salvação, colocando as obras, muitas vezes, como prioridade na sua vida. Vamos orar, pedindo a bênção do nosso Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por tudo que já aconteceu até aqui, ó Deus. Louvamos o teu nome, Pai Santo, e pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Da mesma maneira que o Senhor falou comigo, ó Pai, o Senhor possa falar com todos os que estão presentes e os que estão participando conosco pela live. Ó Deus, que a tua graça possa superabundar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Essa noite, essa tarde, eu quero compartilhar com os irmãos pelo caminho do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aonde Jesus apresenta alguns aspectos da preciosa graça de Deus e seu papel maravilhoso na salvação operado por Jesus Cristo. Então eu convido os irmãos a abrirem Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 10. Quantas pessoas estão achando? Deixa eu falhei aqui, não dar um bom nome para o pessoal que está conosco. Temos a irmã Lucidene, a irmã Inês, a irmã Laíde, a irmã Quitéria. Boa noite. Bom ter os irmãos aqui, as irmãs aqui conosco nessa tarde. Estou confundindo, está escuro por causa da noite aqui, da chuva. Estou confundindo com a noite. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então a primeira coisa que nós devemos pensar sobre a graça, sobre a obra da graça em nossa vida. A graça é um presente que se recebe. A graça é um presente que se recebe. Boa noite, Denise. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Boa tarde. Bom ter você conosco. Entre nós, batistas, é claro o entendimento de que a salvação é um presente gracioso de Deus. Nós não temos dúvida disso. É um presente de Deus para as nossas vidas. E um presente gracioso. Agora, é interessante que ninguém paga por um presente. Não é verdade? Ninguém paga por um presente. Caso contrário, ele deixa de ser um presente. Então, o presente sempre ele é dado ou ganho, né? Dependendo da nossa parte. Da mesma forma, a salvação é recebida sem contrapartidas. Não custa nada para aquele que é salvo. Tá? A salvação pela graça ela não tem custo para nós, porque ela é um presente. Olha só que interessante, ser gracioso é agir em benefício de alguém que nada fez para ser beneficiado. Ser gracioso é ser a favor de alguém que é claramente contrário a você. Ser gracioso é recompensar alguém que não tem recompensas a receber. Isso é ser gracioso. E Deus foi gracioso para conosco através da sua graça. É a demonstração do amor de Deus. Portanto, quando as Escrituras nos dizem que fomos salvos pela graça de Deus, ela está afirmando que fomos alcançados pelo favor imerecido de Deus. Ou seja, nós não merecíamos, pelo contrário, nós não somos merecedores desse presente maravilhoso, mas Deus, pela sua graça, resolveu nos abençoar. Deus olhou para nós e falou: eu vou ser gracioso com esse povo, eu vou ser gracioso com essa pessoa. E nos deu esse favor, e nos concedeu esse favor imerecido, ou seja, aquilo que nós não merecemos. De fato, a salvação começa em Deus. É uma iniciativa unilateral dele. Começou em Deus. Foi Deus que decidiu nos amar. Foi Deus que decidiu amar cada ser humano, mesmo o ser humano virando as costas. Cuja única motivação é o amor que ele tem por sua criação. O amor que Deus tem por cada um de nós foi o que moveu o seu coração para nos salvar através da sua graça. Até mesmo a fé que brota em nossas almas é uma obra de Deus em nós, como afirma Paulo. Então eu quero compartilhar aqui pelo menos 3 notícias importantes com os irmãos. A primeira notícia, uma notícia má. Mas como assim, irmão André? Uma notícia má? Sabemos que o Evangelho é uma notícia boa, ou sabemos que o Evangelho tem uma notícia boa de salvação. Mas essa não é a primeira notícia. Pular a primeira notícia dificulta a nossa compreensão sobre como Deus age neste mundo. Qual é então a primeira notícia? Vamos ver o que diz lá em Efésios
3. Vamos ler novamente. Dois mesmos textos que nós lemos no começo, vamos repetir alguns trechos dele. Efésios 2, do 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera, dos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A primeira notícia é que a humanidade vive em um estado de desconexão com Deus. A humanidade está longe de Deus. Essa desconexão é o resultado da nossa própria rebeldia contra Deus. O homem tem escolhido, por natureza, viver longe de Deus. O homem tem, por natureza, buscado, optado por viver longe de Deus. E o resultado dessa nossa rebeldia, que é uma tola ilusão de que é possível construir uma boa vida por conta própria, fazendo nossas próprias regras. É uma ilusão, porque Provérbios, o autor de Provérbios, Eclesiastes, Salomão ali, ele diz que no final da vida tudo é canseira e enfado. Por mais que nós possamos nos esforçar para alcançar, para conquistar, no final da vida tudo vai perecer. As coisas desse mundo são perecíveis. Mas uma certeza nós temos, que em Cristo a salvação não perece. Nós não a perdemos. O homem, então, ele tem tentado. O mundo pode parecer bem vivo quando andamos pela cidade ou assistindo TV. Nós vemos as festas, o povo feliz, parece uma maravilha, parece que está tudo bem. Mas a parte de Deus, nosso destino é a morte. Pode ser momentos de alegria, mas quando a morte bate a porta, vem a tristeza, vem a incerteza, vem a dor no coração. E esse é o destino da humanidade, longe de Deus, por sua rebeldia. É parecido com uma torneira que ainda jorra água por um cano, mas que em pouco tempo vai secar, porque a caixa d'água que alimenta foi desconectada. Então não há conexão, a caixa d'água não enche mais, e enquanto tem água na caixa, vai ter a torneira pingando. Quando acabar a água da caixa, a torneira se seca. Assim é a nossa vida. A morte é o destino anunciado para quem vive sem receber a vida que vem de Deus. Veja o que as Escrituras falam sobre os que vivem desconectados de Deus, bebendo as últimas gotas do cano. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 10. Verso 10 ao 13. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de ácido está debaixo dos seus lábios. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano e emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Isso é vida longe de Deus. O homem tentando ser cada dia melhor nos seus próprios meios, é verdade. E isso faz com que o mundo criado por Deus seja um mundo, muitas vezes até desprezível.
Não fazem a menor ideia de que seja viver em comunidade, ou seja, pensam em si mesmo, só pensam em si mesmo. O importante é o eu, aonde eu vou chegar, aonde que eu posso conquistar, mas muitas vezes a pessoa ao seu lado, o seu vizinho, o seu amigo de trabalho, passando por necessidade, passando por dificuldades, mas não, se eu parar aqui para ajudar ele, vai atrasar o meu lado, então eu não vou parar. É bem simples muitas vezes quando nós olhamos em um acidente. Quantas pessoas estão ao redor fotografando ou filmando hoje em dia, porque o celular nos permite isso, e quantas pessoas estão ali para ajudar? É um mundo pequeno, é um número muito pequeno. Eu me lembro há um tempo atrás, teve um acidente de um avião, foi até uma pessoa conhecida, o avião caiu, e várias pessoas filmando, tirando foto, e somente uma mulher correu lá, arriscando a sua própria vida para tentar ajudar aquelas pessoas que estavam no avião. Esse é o mundo, um mundo onde a grande maioria não pensa no seu próximo. Eles passam por Deus e o ignoram. Passam por Deus e o ignoram. Veja bem, enquanto você não admitir que tem tentado sem sucesso viver a vida por conta própria, fazer as suas próprias regras, e enquanto não reconhecer a sua situação de morte em que você se encontra, salvação pela graça será apenas mais uma frase dita por um pregador. Somente mais uma frase. É necessário que nós reconheçamos. E foi algo que nós aqui estamos, aqueles que estão pela live conosco, já fizemos. Reconheçamos que nós não somos merecedores da graça, que nós estávamos longe de Deus, e Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou em Cristo Jesus. Agora a boa notícia. Como lidar com alguém que desconfia de você, não deseja sua companhia, despreza seus conselhos e por fim se vira as costas e vai viver a vida pelo seu próprio jeito? Como lidar? Porque é assim que tem sido a forma como a humanidade tem tratado o seu Criador. Virado as costas, abandonado Deus. É provável que assim como eu, você tenha dificuldade para permanecer próximo de alguém que lhe virou as costas e dificilmente vai se esforçar para fazer algo de bom para os seus desafetos. Dificilmente. É claro que hoje, pela maturidade que nós temos em Deus, nós vamos olhar, nós vamos ajudar, mas a cada pancada, a cada desprezo, fica mais difícil, fica mais difícil, fica mais difícil, fica mais longe a chance de nós podermos ajudar. A boa notícia que as Escrituras chamam de Evangelho é que Deus é diferente. Deus ele é diferente. Ele não levou em conta o fato de você e eu ter o rejeitado um dia. Deus, desde o primeiro momento, ele já tinha em mente um plano para nos trazer de volta. Volta lá para Efésios capítulo 2. Olha o plano de Deus. Nós já começamos lendo, nós lemos 2 vezes os 3 primeiros versos, dizendo que nós estávamos longe de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Agora, a partir do verso 4 de Efésios 2, até o verso 7. Efésios 2, capítulo 4, verso 7. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela sua graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ainda que Deus tivesse todas as razões para nos deixar ir pelo caminho da morte, Ele não nos abandonou.
Você imagina Deus olhando para nós e falando assim, não dá. Olha o caminho que ele está seguindo. Como que eu vou ajudar essa pessoa? São pessoas que, olha, tem o testemunho do Velho Testamento. Tem os profetas, tem tudo aquilo que foi escrito. E mesmo assim eles querem andar pelos seus caminhos. Ainda bem que Deus não é assim. Que Deus, Ele não nos abandona. Que maravilha a descrição feita pelo apóstolo Paulo sobre o nosso Deus. Olha só, primeira coisa que ele diz lá, Ele é riquíssimo em misericórdia. Ou seja, em vez de deixar a humanidade morrer por causa da decisão que tomou, de rejeitar a fonte da vida, Ele encontrou uma forma de nos poupar das consequências da nossa rebeldia. Deus, Ele poderia muito bem, Ele é Deus, deixar o homem viver da maneira que quisesse. O homem ir para o castigo eterno. Mas a sua misericórdia nos poupa disso. As suas misericórdias que não tem fim, agiu para que nós pudéssemos ter um local junto a Ele. O texto ainda diz para nós, Ele é rico em graça. A graça de Deus é visível na forma bondosa com que Ele nos tratou e nos trata ainda hoje. E nós que vivemos de costas para Ele, Deus providenciou um meio eficaz de reconciliação, enviando Jesus Cristo para pagar o preço pelos nossos pecados. Que graça maravilhosa para conosco. E um terceiro detalhe, o grande amor de Deus. O seu grande amor. O seu amor é anunciado por toda a Escritura. Foi esse amor que fez com que Ele nos criasse a sua imagem e semelhança. Foi esse grande amor que planejou nos fazer novamente vivos. Por amor, Ele continua nos convidando a confiar que seremos ressuscitados para a vida eterna. E estaremos com Cristo em tudo para este planejado para a eternidade. Está tudo planejado. Está tudo no controle de Deus. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos dar salvação. Nós somos salvos pela graça. Ainda continuando em Efésios 2, verso 8 e verso 9. O texto que nós temos até como nossa divisa. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não há nada de nós na salvação. O que fazemos para sermos alcançados pela misericórdia de Deus? O que Ele viu para agir bondosamente para conosco? O que fizemos para que Ele nos amasse assim de forma tão extravagante? O que nós fizemos? Pare para pensar um pouquinho. O que você pode ter feito para atrair a atenção de Deus, para Ele agir assim para conosco? A resposta é única. Nada. 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 Então, o que nos cabe nisso tudo? Confiar no amor de Deus para conosco. Esse é o nosso papel. Confiar no amor de Deus, confiar no amor que está demonstrado pelo fato de que Cristo havia morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa disposição de Deus em nos salvar, quando na nossa rebeldia nos fez virar as costas para Ele e chama-se de graça. A graça do Senhor sobre nossas vidas. Ele opera por meio da fé, da confiança. A graça de Deus é um lembrete de que ninguém pode contar vantagem diante dele. Porque foi Ele quem decidiu salvar e providenciou os meios para a salvação. Olha só, Deus não só quis salvar o homem,
mas Ele providenciou o meio. Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem havia de ser salvo o mundo. Não havia outro meio. Tinha que ser um homem. Só que esse homem, um pecador, morrer por outro pecador, não ia dar certo. Porque não ia ter aniquilação da culpa. Não ia ter justificação. Então ele envia Jesus Cristo. Um homem como nós, esteve no meio de nós. Quem tem participado da escola dominical tem as provas bíblicas que Jesus Cristo foi um homem. Os apóstolos se tocaram nele, falaram com ele, provando que Jesus Cristo esteve aqui. Porém, sem pecado algum. Passou pelas provações, tanto quanto nós passamos. Mas sem pecado algum. Sem pecar. Quando alguém tenta se fazer merecedor do favor de Deus, está desprezando a graça de Deus. Sabe aquela história de boa ação? Está chegando o dia onde muitas pessoas irão fazer eventos, doações para as crianças, acreditando que esse único ato do ano, muitas vezes, porque leva um ano terrivelmente longe de Deus, leva um ano desprezando a humanidade ao seu redor, aí chega no final do ano querem ter boas ações, achando que com isso vão conseguir a sua salvação. Um ledo engano. Um ledo engano. Porque a salvação somente em Jesus Cristo. Somente nele. Sempre que alguém, meus amados, tenta fazer algo para convencer a Deus de ser uma pessoa boa e que já sofreu muito nesse mundo e que por isso merece ser recompensado, está demonstrando que não compreendeu seu estado de morte nem o amor gracioso de Deus. Não compreendeu, não entendeu a sua situação. E só para a gente ver a mente agora, lembrar que morte na Bíblia não é fim, mas sim separação. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos pelo pecado, nós estávamos separados de Deus. E o nosso estado natural é de morte, ou seja, longe de Deus. E André, mas eu vou morrer um dia. Eu entreguei a minha vida a Cristo e eu vou morrer um dia. Sim, aí é a separação carnal, porque com Deus nós já estamos ligados em Cristo Jesus. Pela salvação, reconhecendo que Ele, ou seja, a nossa alma, o nosso ser espiritual jamais morrerá, jamais terá fim, porque nós estamos ligados com Deus. O corpo, isso aqui, irmãos, é perecível, isso aqui está indo, dia após dia. Dia após dia. Mas uma coisa que nós não podemos deixar de pensar é que essa graça não foi de graça. Não foi de graça. Um outro aspecto importante sobre a salvação pela graça, com o qual pretendo finalizar essa reflexão de hoje. Em nossa cultura, as pessoas avaliam o valor das coisas pelo preço. Não é verdade? Se é caro, quer dizer que é bom. Ou seja, um perfume que custa R$1.000 é um perfume bom. Um perfume que custa R$10 lá no São Paulo, lá no 25, é bom? Não, não é. Nós avaliamos pelo preço. O melhor carro é o mais caro. Um carro baratinho é um carro que tem... Logo você pensa, ou tem problema de motor ou tem problema de documento. Ou seja, um carro ruim. Uma casa cara, só pelo valor, você já pensa, é uma baita de uma casa. Uma casa barata demais, essa casa tem problema. Nós fazemos essa avaliação. É algo natural. Tem até o ditado, o barato sai caro. Porque você geralmente quebra a cara com o que é barato demais.
Não que isso seja uma verdade, mas algumas pessoas se confundem quando ouvem que somos salvos pela graça. Elas imediatamente pensam, é de graça. Ou seja, algumas até desprezam a salvação, por se darem conta de que foram enganadas pelo sentido das palavras. É pela graça. De graça? Não, tem alguma coisa. Por isso que muitas vezes é difícil do ser humano hoje querer a salvação. Porque não parte de nós, é sempre de Deus. É de graça. Foi pela graça sim, mas não foi de graça. Teve um preço, e um alto preço. Olha o que diz 1 Pedro. 1 de Pedro, lá no finalzinho, capítulo 1. De Pedro, capítulo 1, a partir do verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Foi pela graça, mas não foi de graça, custou caro. O resgate por nossas vidas custou o sangue sagrado de Jesus Cristo. Assim como um cordeiro, lá no passado, que foi providenciado por Deus para substituir Isaac, lembra da história de Isaac e Jacó? Jesus foi enviado pelo Pai para que nós fôssemos poupados da condenação eterna. Jesus é o cordeiro que morreu por nós. Voltando no tempo ainda, lembra quando o povo sai do Egito? Deus estabelece a Páscoa, ou seja, um cordeiro que deveria ser morto, o seu sangue passado no umbral das portas, ou seja, nos batentes da porta, para mostrar ali que o sangue daquele cordeiro estava livrando aquela família da morte, da passagem do anjo da morte que levaria o seu primogênito. Jesus Cristo foi esse cordeiro, nos livrando da morte eterna. Isso não foi um plano de última hora. Tem aqueles que pensam que foi um plano desesperado de Deus. Tudo aquilo que Deus havia feito no passado, peraí, não está dando certo, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Um plano desesperado, Deus mandou Jesus. Não, foi tudo planejado desde a eternidade, estava tudo preparado para que no tempo certo o Pai enviasse o Filho. No poder do Espírito Santo, como prova do amor de Deus trino pela humanidade. Tudo planejado. André, então se Israel continuasse, se Israel entendesse a mensagem de Deus, entendesse o chamado de Deus para Israel, mesmo assim Jesus teria que vir? Sim. Porque o Evangelho chegou a nós porque Israel se negou, não reconhecendo a Cristo como o Senhor e Salvador. Então Deus abriu as portas. Mas de alguma maneira Deus iria fazer com que o Evangelho chegasse a nós. Jesus Cristo era necessário, foi necessário, é necessário ainda hoje. Quantas e quantas pessoas estão perecendo sem Deus, sem Cristo em suas vidas. Foi pela graça, mas não foi de graça. Pregado em uma cruz como se fosse um bandido. Antes de morrer, Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que não tinha pecado recebeu sobre si o peso dos pecados do mundo e sofreu a dor da separação do Pai. Não foi de graça. Naquele momento, o Senhor Jesus
cruz sentiu o peso da separação, de estar longe de Deus. Ele diz: Pai, por que você me desamparou? Mas é maravilhoso que depois ele confirma que estava tudo consumado. Foi pela graça de Deus que você e eu fomos salvos, mas não foi de graça. Se hoje você pode buscar a presença de Deus em oração e chamá-lo de Pai, saiba que isso custou o sangue de Cristo derramado na cruz. Teve um preço alto. Foi de lá, da cruz do Calvário, que ele bradou: está consumado, está garantido o acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, abriram um caminho. Nós já estudamos, o véu ele poderia ter até 12 centímetros de espessura, ou seja, não seria algo de ser rasgado. Por isso que o texto diz que veio de alto a baixo, ou seja, do céu, de Deus, abrindo um caminho para o Pai. Foi pela graça, mas não foi de graça. Aquele que pagou o preço da nossa salvação agora está junto ao Pai, intercedendo por nós. Ele conhece as nossas lutas, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele nos ama e está pronto a nos conceder misericórdia e graça, como afirma o escritor de Hebreus agora. Abra lá, Hebreus capítulo 4. Olha o que o autor de Hebreus nos afirma. Hebreus capítulo 4. A partir do verso 14. Hebreus capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajuntados em tempo oportuno. Concluo com esse texto e com um pedido como o apóstolo Paulo: que Deus, de toda graça, nos restaure, confirme e nos ponha sobre os firmes alicerces do seu Evangelho. Que possamos ter em nosso coração a mensagem da graça, que não foi de graça. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, a Deus, pela porção da tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, que não foi de graça. Reconhecemos nessa noite, ó Deus, o teu amor através da graça, através do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Nós que não éramos merecedores e não somos até hoje, mas o Senhor, por teu imenso amor, com que tem nos amado, derramou da tua graça sobre as nossas vidas. Que a cada dia, Pai, nós possamos trazer no nosso coração a certeza desta graça maravilhosa. Em nome de Jesus.